Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um programa, A Hora do Mestre. Sou o professor Márcio Caldas, para quem não me conhece. Estamos aí disposto a falar sobre crime de falsidade documental e crime de falsidade ideológica. Então vamos entender o seguinte: o que o legislador penal quis proteger, quis tutelar ao prever como crime a conduta de falsificar documento. Em outras palavras, para o técnico, para o estudante de direito, para o concurseiro, qual é o bem jurídico tutelado? O que a lei penal quer proteger? A lei penal quer proteger a fé pública, que é aquela crença na veracidade dos documentos, papéis, símbolos que circulam na vida em sociedade. O primeiro crime, então, é falsidade de documento público. O crime de falsidade de documento público, ele tem a sua definição como crime no artigo 297 do Código Penal. Então, falsificar no todo ou em parte, ou alterar documento público, é punido com a pena de 2 a 6 anos de reclusão, no mínimo 2, no máximo 6. Nós temos aqui um crime de maior potencial ofensivo, um crime que, se houver a flagrância, se a pessoa for flagrada, vai estar praticando crime e estará correndo o risco de ser preso em flagrante e o delegado não poderá arbitrar fiança. O crime de falsificação, no todo ou em parte, ou alteração, pressupõe 3 situações. Ou o indivíduo cria totalmente um documento, por exemplo, falsifica totalmente um cheque, uma folha em branco, ele transforma essa folha em branco em um cheque assinado, ele está fabricando totalmente esse documento. Você chama isso de falsificação total. Aquele documento não é idôneo, há uma falsidade material, aquele papel não é de verdade. Já na falsidade parcial, quando você falsifica parcialmente, você inclui nos espaços em brancos alguma informação que não é correta. Por exemplo, é um cheque de R$100, o indivíduo acaba incluindo a palavra 1.000 e o número 1. Então você está fabricando aquele documento porque você não tem legitimidade para incluir aquele 1.000 naquele cheque. Você está fabricando parcialmente. E a alteração é quando você pega o número 1 dos R$100 que está lá no teu cheque e puxa uma perninha e faz um 4. Aí você está alterando um documento verdadeiro. Em outras palavras, para o cidadão de casa, pode não ter muita importância prática, mas para o concurseiro, para o estudante de direito, ele tem que saber distinguir se a conduta do indivíduo é fabricar o documento ou é apenas alterar o documento, porque são figuras distintas, mas que ambas configuram o crime de falsidade de documento. Mas é importante a gente saber que, para ser condenado nas penas do artigo 297, que prevê uma pena de 2 a 6 anos, o indivíduo tem que estar atuando sobre um objeto. Qual objeto? Um documento público. Então resta a gente saber o que é documento. Uma xerox é documento? Não, uma xerox, uma fotocópia, melhor dizendo, que xerox é a marca, uma fotocópia de um documento não é documento, porque para ser documento tem que ser algo que realmente perenize, armazene uma ideia, como aquele papel que é digitado, aquilo ali armazena, pereniza, perpetua aquela ideia. Tem que ser algo que tenha como identificar o autor, ou seja, tem que ter assinatura, mas também tem que ter capacidade de servir como prova.
Uma mera fotocópia não tem essa aptidão de servir como prova, não tem essa qualidade de instrumento probatório, porque é uma mera fotocópia. Então, você falsificar uma fotocópia não tem crime de falsificar documento, porque para você responder pelo crime de falsificar documento, tem que ter um documento. E a fotocópia de documento não é considerada documento, porque não apresenta esses requisitos. O que? Um meio físico que perenize aquela ideia, aquela manifestação da vontade. Tem que ter a assinatura de alguém para identificar o autor, não pode ser apócrifa, não pode ser sem assinatura. E para ser documento, além de ter esses dois requisitos, tem que ser algo que a lei reconheça valor probatório. E uma mera fotocópia não tem valor probatório. Então, para responder pelo crime de falsidade de documento público, artigo 297 do Código Penal, tem que ser um documento e tem que ser público. E aí, para o estudante de casa, para o operador de direito, é interessante saber o que é documento público. Existe documento público que é formalmente público e materialmente público, e há documento público que é formalmente público, mas materialmente privado. Como assim? Se eu pego uma carteira funcional como meu documento, que diz que eu sou delegado de polícia, é um documento formalmente público porque é emitido por funcionário público. E o conteúdo da informação que está ali dentro também é um conteúdo de interesse público, porque está falando que é uma autoridade policial, que pode entrar em local sujeito à fiscalização, pode portar uma arma. Então, é materialmente e formalmente público. Quando a pessoa falsifica uma escritura de compra e venda, ela está falsificando um documento que é formalmente público, porque uma escritura normalmente você faz em um cartório, em um tabelionato, um cartório de registro de títulos e documentos e tabelionato, que é lavrado por um funcionário público, o tabelião, o oficial responsável lá pelo cartório. Mas o conteúdo daquele documento pode ser um conteúdo de interesse privado, como, por exemplo, a compra e venda de um imóvel. Não importa, tanto se o documento é materialmente público e formalmente público, ou se é materialmente ou formalmente público e materialmente privado, em ambas as situações vai haver o crime de falsificação de documento público. Qual a relevância de saber se o documento é público ou privado? A gente vai responder no próximo bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, a gente vai só refrescar a memória. Falamos no final do primeiro bloco, que o crime de falsificar documento público, previsto no artigo 297, é quando eu atuo, ou o agente atua sobre um documento que seja formalmente público e materialmente público. Mas também vai configurar esse crime se o documento for formalmente público, mas materialmente, substancialmente, for privado, tiver um conteúdo de interesse privado, como a compra e venda de um imóvel. Tanto faz, vai ser crime de falsidade de documento público. A importância na definição se o objeto material, ou seja, se o alvo da atuação do criminoso é um objeto público ou um objeto privado, é porque se o crime é de falsificar documento público, a pena é de 2 a 6 anos. Mas se a conduta do agente é falsificar documento privado, a pena é menor. É o crime do artigo 298 e a pena é de 1 a 5 anos. Então é importante saber se o que está em jogo é um documento público ou um documento privado. Bom, tanto se eu falsifico o documento público, quanto se eu falsifico o documento privado, temos crime. Crime punido com 2 a 6 anos,
artigo 297, se for documento público, ou equiparado a documento público, e crime definido no artigo 298, que é o crime que pune a conduta de falsificar documento privado, 1 a 5 anos. Bom, de qualquer maneira, é importante a gente fazer um paralelo entre o crime do artigo 297 e 298 com o crime do artigo 299. O crime do artigo 299 é o crime de falsidade ideológica. A distinção é a seguinte: no 297, no 298, o problema está no documento, o documento é falso. Aquele papel ou aquela confecção daquele documento é totalmente falso. Tem nada ali de verdadeiro. Já na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, porém o conteúdo que foi inserido nesse documento é que é falso. Vou dar um exemplo. Eu não sou habilitado. Procuro uma quadrilha, que hoje a gente não chama mais de quadrilha, chama de associação criminosa, tecnicamente. É isso, embora a imprensa ainda fale em quadrilha, 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 mas para o estudante do direito, para o concurseiro, tecnicamente não se fala mais em crime de quadrilha, esse crime não existe mais. Existe o crime de associação criminosa. Mas vamos falar a linguagem coloquial aqui. Eu quero adquirir uma carteira de habilitação, não sou habilitado. Eu procuro uma quadrilha que simplesmente tira uma cópia colorida, monta um documento e me vende. Esse documento é totalmente falso. Seja porque é uma mera xerox colorida, ou melhor, fotocópia colorida, ou é porque o espelho verdadeiro, o documento verdadeiro, aquele papel, foi furtado, foi desviado, foi roubado e parou nas mãos dos falsários que preenche com informação inverídica. Então, tanto se é uma xerox colorida, tanto se é um espelho verdadeiro que foi subtraído, em ambas as situações estou criando um documento falso. Eu não tenho legitimidade para confeccionar aquele documento. Então, o documento é totalmente falso. Ainda que o espelho que eu usei, o papel, seja verdadeiro, mas eu não sou a pessoa legitimada a preencher aquele documento. Então, estou criando, estou fabricando de maneira falsa. Isso é crime de falsificar documento, artigo 297. Coisa diferente. Eu sou o diretor do Detran responsável pela emissão das carteiras. E eu sou o chefe de um esquema criminoso em que os interessados se inscrevem lá no Detran, pagam as taxas e pagam uma propina para não ter que se submeter ao exame teórico, ao exame prático, ao exame de vista. Não precisa fazer nada disso. Deixa que eu, que sou o presidente do Detran, ou o diretor para quem foi delegada a função de assinar a carteira, eu vou te dar a tua carteira, porque está pagando propina. Mas você, na verdade, não é habilitado. Eu fiz uma declaração assinando aquela carteira, eu sou a pessoa que tenho legitimidade para fazer essa carteira, para assinar essa carteira, só que eu estou inserindo uma informação falsa, porque você não é habilitado, eu estou dizendo que você é, que você não se submeteu ao exame, aos testes. Essa segunda hipótese configura crime de falsidade ideológica. Uma situação em que a distinção é tênue, é muito sutil, mas vamos recapitular. É importante, tanto o cidadão de casa, para ter uma informação mais apurada, precisa, mas principalmente para o estudante do direito, saber definir as hipóteses corretamente, para que passe no concurso, para que seja um bom profissional na área do direito. Então vamos entender. Se eu fabrico aquela carteira porque eu não tenho legitimidade para fabricá-la, isso é crime de falsidade documental, o documento todo é falso. Também é chamado de falsidade material.
vou responder pelo crime do artigo 297. Agora, se eu sou o funcionário do DETRAN, responsável pela emissão da carteira, assim que o candidato é aprovado nos exames, teórico, prático, de vista, só que em razão de propina que eu recebi, eu te eximi desses exames. Então, na verdade, você não demonstrou que é apto, mas eu, funcionário do DETRAN, que estou no esquema, emito a carteira como se você fosse habilitado. Essa carteira, ela é verdadeira, porque foi expedido pelo órgão representado por aquele funcionário que tem legitimidade para emiti-la. Porém, eu, funcionário responsável pela emissão, estou inserindo a informação falsa. Então, o problema não está na forma, não está no documento, materialmente falando. O problema está no conteúdo. Isso é falsidade ideológica. A consequência para o criminoso é a mesma, vai ser condenado na mesma pena de quem falsifica o documento materialmente. Então, se eu estou praticando falsidade de documento material e um documento público, 2 a 6 anos. Se for um documento privado, 1 a 5 anos. Mas se eu não estou falsificando o documento materialmente falando, documento eu tenho o poder de emitir, mas eu coloco uma informação falsa, é a mesma pena de quem fabrica falsamente o documento. 2 a 6 anos, se for um documento público, e 1 a 5, se for privado. Vai dar mais um intervalinho, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com a Hora do Mestre, último bloco do programa de hoje. Estávamos falando de falsificação de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e eu dei um exemplo em que a falsificação da CNH é um crime de falsidade material, artigo 297, e um outro exemplo que era um crime de falsidade ideológica, artigo 299. Vamos entender uma coisa. Falsidade material é você fabricar o documento ou alterar, sem ter legitimidade para confeccionar o documento. É a chamada contrafação. Já a falsidade ideológica é a pessoa que tem legitimidade para fabricar, para construir, para preencher, mas na hora de inserir, insere a informação falsa. Então, nós temos esses crimes de falsificar o documento, que por si só já é crime. Agora, a pessoa que compra uma carteira falsa, a pessoa não é habilitada, ela encomenda uma carteira, uma CNH falsa. Ela não fabricou, quem fabricou foi aquela associação criminosa especializada, então eles é que praticaram o crime de falsidade material. Também não fui eu, que sou funcionário do DETRAN, que emiti fraudulentamente aquela carteira, colocando uma informação inverídica, dizendo que eu sou habilitado. Ou seja, quem praticou a falsidade ideológica foi o funcionário do DETRAN, o presidente. Então, eu que comprei a carteira, pratico qual crime? Existe o crime de comprar documento falso? Não. Eu que encomendei a carteira, seja a quem está fora do DETRAN, mas que tem essa atividade ilícita de fabricar carteira, seja de alguém que é dentro do DETRAN, que está nesse esquema criminoso, eles praticaram o crime de falsificar, de criar. Eu não. Qual é o crime que aquele que adquire uma CNH falsa comete? O crime de quem adquire o documento falso, no caso a CNH, é o crime de uso. Porque se o 297, 298 e 299 do Código Penal pune o crime de fabricar o documento materialmente ou ideologicamente falso,
O artigo 304 do Código Penal prevê, com as mesmas penas, aquele que faz uso do documento falso. Então, vou dar um exemplo. Eu falsifiquei uma carteira de identidade, falsifiquei um CPF. Se eu uso esse documento falso, eu pratiquei o crime de falsificar, porque foi eu que falsifiquei, e também o crime de usar. Pratiquei 2 crimes, mas vou responder por um crime só pelo crime de uso. Agora, se quem falsificou o documento foi Caio e quem usou o documento falso foi Tício, cada um está praticando um crime diferente. Logo, é muito comum na prática a gente encontrar, flagrar um indivíduo portando carteira nacional de habilitação falsa. E ao ser abordado por policiais militares ou por policial rodoviário federal, ele acaba exibindo a carteira. Sou habilitado. Mas aí a polícia tem como detectar que se trata de uma carteira falsa. Não vou dizer como, porque a gente não vai ensinar o criminoso a praticar crime. Mas é possível detectar que a carteira é falsa. Detectado que a carteira é falsa, eles vão prendê-lo em flagrante pelo uso de documento falso. Mas não foi eu que falsifiquei a carteira. Não interessa. A gente te prende pelo uso de documento falso e vai apurar quem foi o autor da falsificação. Seja falsificação material, fabricou o documento totalmente, seja a falsificação ideológica. Mas de uma coisa a gente tem certeza, quem estava usando o documento falso foi a pessoa abordada. Agora, e se eu desse um exemplo diferente? A pessoa adquire uma carteira de habilitação falsa, não foi ela quem falsificou, mas ela adquiriu uma carteira falsa, sabendo que é falsa. Está com a carteira nacional de habilitação em seu bolso. É abordada por policiais, que pergunta se a pessoa é habilitada. A pessoa titubeia e acaba desistindo de mostrar a carteira, com medo de usar. Mas aí os policiais procedem a uma busca pessoal, acabam encontrando no bolso dessa pessoa que conduzia o veículo automotor uma carteira falsa. Eu pergunto, essa pessoa pode ser presa pelo uso de documento falso? Repare, no primeiro exemplo, eu estou dizendo que o condutor do carro usou a carteira falsa para tentar demonstrar falsamente que era habilitado. No segundo exemplo, não. Ela foi abordada e ficou com medo de usar o documento, bateu uma dúvida, quer saber? Não vou usar não, vai que eles detectam. Porém, a polícia acabou fazendo uma busca pessoal, ou seja, aquela famosa geral, e encontrou no bolso da calça uma carteira nacional de habilitação. Pergunto, vai ser condenado pelo uso de documento falso? O leigo poderia concluir que esse indivíduo não usou a carteira porque ele não exibiu e não entregou para o policial, tentando se passar por pessoa habilitada. Mas o entendimento que predomina nos tribunais é que esse indivíduo, ao estar portando o documento na carteira de pessoal, no bolso, já estava usando o documento. Porque CNH é documento de porte obrigatório quando se está na condução de veículo automotor. Então, antes mesmo de a polícia ter abordado, ele já vinha praticando o crime de uso de documento falso. Porque só estar com a CNH falsa na condução de veículo automotor já configura o crime, ainda que não tenha puxado e efetivamente entregado ao policial. Resumo da ópera: corram de carteira falsa. Nosso papo vai ficando por aqui, espero que tenham aproveitado. Procure o nosso curso A Hora do Mestre, em que a gente vai ter simulados, quadros, exposições e um quadro branco para ficar mais didático, e aprofundamos essas questões todas para que você conquiste sua vaga no serviço público. Um abraço a todos, até o próximo programa. Fiquem com Deus.